Oi, quinto ano! Em nossa aula de língua portuguesa, nós vamos ver 3 assuntos essa semana, como sempre fazemos. Um assunto em gramática, um assunto em ortografia e um texto para ser lido e interpretado. Vamos começar pela gramática? Número do substantivo. O substantivo, quanto ao número, ele pode ser classificado em singular ou plural. Muitas vezes, apenas acrescentando a letra S no final da palavra, nós já temos o plural indicado. Mas nem sempre isso acontece. Veja um exemplo: lençol, lençóis. Houve modificação aí, perceberam? Cão, cães, colher, colheres, mês, meses. Vamos passar agora para o nosso livro e ver algumas regrinhas, montar algumas regrinhas e também ver as atividades? Na página de número 138 do seu livro, número do substantivo. Número 1, releia este quadrinho. E aí tem o quadrinho que foi extraído do texto Anúncio Bagunçado. Você vai ler o quadrinho e vai responder. Qual substantivo aparece depois do artigo indefinido? Verifica aí no quadrinho. Letra B. Agora, leia a frase a seguir e observe a palavra destacada. Sugiro, bota uns anúncios meus na internet. O que aconteceu com o substantivo? O que será que aconteceu com esse substantivo, gente? Foi para o plural, né? Claro. O substantivo pode estar na forma singular ou na forma plural. No singular, o substantivo indica um só elemento ou um conjunto de elementos, que é o caso do substantivo coletivo. No plural, o substantivo indica mais de um elemento. Geralmente, para formar o plural, os substantivos simples, acrescenta-se a consoante S ao substantivo singular. Observe: caneta, canetas, porco, porcos, pai, pais. Atividade seguinte. Há também outras maneiras de formar o plural dos substantivos. Observe os exemplos a seguir e complete as frases com suas conclusões. Eu vou ajudá-los nessa atividade, nessa formação de plural. Letra A, melão, melões, irmão, irmãos, cão, cães. Substantivos terminados em ão fazem o plural substituindo-se o ão por ões, ãos ou ães. Completaram aí? Em seguida, temos a letra B. Flor, flores. Freguês, fregueses. Raiz, raízes. Substantivos terminados em R, S ou Z fazem o plural acrescentando-se ES. Fácil, né? Letra C. O tórax, os tórax. O tênis, os tênis. O ônibus, os ônibus. Substantivos terminados em X e substantivos paroxítonos ou proparoxítonos terminados em S conservam a mesma forma, no plural e no singular. O plural é indicado pelo artigo. Letra D. Bagagem, bagagens. Jardim, jardins. Substantivos terminados em M
fazem o plural, trocando-se o M por NS, ok? Letra E. Jornal, jornais. Papel, papéis. Anzol, anzóis. Azul, azuis. Substantivos terminados em ao, el, ol ou u fazem o plural, trocando-se o L por IS. Continuando. Atenção para as exceções. Mal, males. Cônsul, cônsules. Letra F. Fuzil, fuzis. Canil, canis. Substantivos oxítonos terminados em il perdem o L e recebem o S. Letra G. Réptil, répteis. Inútil, inúteis. Substantivos paroxítonos terminados em il fazem o plural, trocando-se il por eis, e, i, s. Ok, crianças? Vamos agora passar para a página seguinte, a página de número 140. Alguns substantivos têm vogal O tônica fechada, no singular, e vogal O tônica aberta, no plural. Leia em voz alta estes exemplos. E aí, então, nós temos ovo, ovos, caroço, caroços, corpo, corpos, fogo, fogos, poço, poços, povo, povos, forno, fornos, porco, porcos. O substantivo composto escrito com hífen ou sem hífen forma o plural de várias maneiras. Veja, os dois elementos vão para o plural quando temos substantivo mais substantivo. Olha o exemplo, couve-flor. Couve é substantivo e flor também é substantivo. Então, nesse caso, o plural fica couves, flores. As duas palavras vão para o plural. Substantivo mais adjetivo. Erva doce. Erva é um substantivo e doce é um adjetivo. E o plural fica ervas doces. Adjetivo mais substantivo. Boa noite. Boa é o adjetivo, noite é o substantivo. E o plural, isso mesmo, boas noites. Numeral mais substantivo. Sexta-feira. Sexta é o numeral, feira é o substantivo. E o plural, sextas-feiras. Então, nesses casos, os dois elementos vão para o plural. Vamos adiante. Só a primeira palavra vai para o plural quando os dois elementos são ligados por preposição. Olha o exemplo. Língua de sogra, línguas de sogra. Só a segunda palavra vai para o plural quando temos verbo ou uma palavra invariável mais substantivo. Exemplo, quebra-cabeça, quebra-cabeças. Palavras repetidas, reco, 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 recos. Conserva a mesma forma o substantivo composto, cujos dois elementos são invariáveis. O singular ou o plural será indicado apenas pelo artigo. E o exemplo é o porta-lápis, os porta-lápis. Então, crianças, percebam que na formação do plural de substantivos compostos, nós precisamos de um pouco mais de atenção. O livro tem uma explicação bastante clara, bastante objetiva, tá muito fácil, porém, você precisa ler mais de uma vez, tá?
Aos poucos, você vai gravando essas regrinhas aí. Não tentem fazer a leitura uma vez, duas vezes, três vezes e achar que já será capaz de desenvolver, de seguir essas regras. Não é assim que funciona, certo? À medida em que você vai praticando, que você vai treinando, aí sim você vai dominando as regrinhas. Na página seguinte, nós temos atividades escritas. Número 3, forme frases com as palavras abaixo, colocando os substantivos no plural. Na letra A, as palavras são viagem, mês e ônibus. Qual é o plural de viagem? Qual é o plural de mês? E qual é o plural de ônibus? Você vai fazer uma única frase usando essas 3 palavras no plural. Letra B, as palavras são professor, atlas e mapa. Qual é o plural de professor? Qual é o plural de atlas? E o plural de mapa? Faça uma única frase com o plural dessas 3 palavras, certo? A atividade número 4 sugere: reescreva as frases no singular. Faça as alterações necessárias. E aí você tem frase na letra A, frase na letra B e frase na letra C. Atividade 5. Reescreva as frases no plural. Faça as alterações necessárias. Mesma situação. Você tem frase na letra A, na letra B e na letra C. Crianças, só para lembrar, toda vez que você for passar uma frase para o plural ou para o singular, você vai precisar fazer adaptações, você vai precisar modificar alguma coisa, tá bom? E agora, vamos ver ortografia. Vamos trabalhar prefixo. Estão lembrados de prefixos? Aqueles elementos que nós escrevemos antes das palavras primitivas. Exemplo: capturar, recapturar. Lembraram agora, né? Muito bem. Os prefixos que nós vamos ver hoje, eles dão ideia de contrário, de oposição, de negação, de falta. Por exemplo, possível, impossível. Habitado, desabitado. Adequado, inadequado. Perceberam? O contrário de possível é impossível. O contrário de adequado é inadequado. Entretanto, nós temos que tomar cuidado porque nem sempre a oposição, o contrário, acontece com o uso de prefixos. Veja, o contrário de fácil é difícil. O contrário de cedo é tarde. Não usei prefixos nos exemplos que dei. Perceberam? Vamos então para a leitura do nosso livro, voltando para o livro na página de número 142 agora. Des, in. Leia esta frase e observe os verbos destacados. Ricardo ligava o computador bem cedinho e só o desligava à noite. Marque com um X as alternativas que completam de forma correta as frases abaixo. Letra A. Os verbos ligava e desligava são palavras com significados iguais ou opostos. Letra B. Palavras como ligava e desligava são chamadas de sinônimas ou antônimas. Letra C. A palavra desligada é derivada ou é primitiva? Letra D. Circule o prefixo da palavra desligava. Número 2. Leia as palavras abaixo.
amarrado, desamarrado, feito, desfeito. Muitas palavras iniciadas com des derivam de outras e têm sentido de oposição, negação ou falta, ausência. De acordo com a informação anterior, escreva o antônimo das palavras abaixo. As palavras são abrigado, abotoado, ocupado, cobrir. Então, aqui você vai escrever o antônimo de cada uma delas, usando o prefixo des, ok? Na página seguinte, atividade terceira. Leia as palavras abaixo. Desinfeliz, desinquieto, desabusado. Procure em um dicionário o significado dessas palavras. Nelas, qual é o sentido do prefixo des? Então, você vai primeiro procurar o significado de cada uma dessas palavras no seu dicionário, para depois você vir fazer a sua atividade no livro. O sentido é de oposição ou de intensificação. Número 4. Leia as frases a seguir e preste atenção às palavras destacadas. Renata precisava ser paciente, pois também queria usar o computador. Seu irmão, que não liberava a máquina, teve um comportamento inadequado. Letra A. Qual é o antônimo de paciente? Letra B. Você usou um prefixo ou um sufixo para escrever essa palavra? Letra C. Qual é o antônimo de inadequado? Esse foi um exemplo que eu citei agora há pouco, né, crianças? Pode-se também expressar oposição antepondo in ou in. In com M ou in com N. Há algumas palavras. Número 5. Leia as palavras e forme suas derivadas para indicar oposição. As palavras são aceitável, prestável, cômodo, parcial. Então, aí você vai fazer o antônimo de cada uma dessas palavras citadas aí, tá bom? Crianças, e agora, finalmente, nós vamos passar para o nosso texto. Na verdade, trata-se de uma entrevista. A pessoa entrevistada foi Ruth Rocha, uma escritora muito importante, bastante famosa. E quem a entrevistou foi a revista Pais e Filhos. Leiam esse texto, ele é bastante interessante. E depois você vai desenvolver as atividades relacionadas a ele, tá? Leia com bastante atenção para você fazer as suas atividades. A atividade de número 9, ouçam bem, a atividade número 9 sugere que você faça com os colegas. Como não podemos fazer, vamos deixar essa atividade para uma outra oportunidade. Entretanto, a atividade número 10 você vai poder fazer aí com a sua família. É super legal, vocês vão adorar fazer essa atividade 10. Ela é bastante divertida, tá bom? Tchau, tchau!